Olá, boa tarde a todos. Eu sou Eliakim Batista, da TV Livro, um Zoom literário do Grupo Editorial Escortece. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Este é mais um evento da Semana Escortece de Literatura, que irá de sábado, dia 14, irá até sábado, dia 14 de agosto, me desculpe, e que comemora os 39 anos da Escortece Editora. Acesse a programação completa no nosso site. Hoje temos o lançamento do livro Veleidades Poéticas, do nosso autor José Seráfico. O livro Veleidades Poéticas você encontra na livraria Asa Bessa e durante essa semana Escortece, até domingo ao meio-dia, meia-noite, você terá 5% de desconto na compra. Aproveite. Então, eu quero dar uma boa tarde para o autor, José Seráfico. Tudo bem contigo? Tudo bem, felizmente. Estamos firmes aqui. Maravilha. É um prazer ter você aqui nesse lançamento oficial. E, para começo de conversa, eu quero aí que todos que estão aqui presentes na sala conheçam o senhor. Então, se apresente, diga quem é você, de onde você fala. Enfim, nós queremos te conhecer. Quem é José Seráfico? José Seráfico é um jovem de quase 80 anos que, nascido em Belém, mora em Manaus desde 1966. Aqui constituiu família. Como eu disse para o João Scortetti anteontem, é uma família amazônica, porque, nascido em Belém, eu subi para morar em Manaus e minha mulher nasceu no Acre, desceu para morar em Manaus também, e nós nos conhecemos e hoje somos pais de 2 filhos, um deles professor da Universidade Federal do Amazonas, da qual eu já sou aposentado, o outro, bacharel em Direito, trabalha na Justiça, analista judiciário da Justiça Federal, em Manaus, e sou advogado inscrito na Ordem dos Advogados, e é por esta razão que eu escolhi, nesta semana, o dia 11 de agosto, que é o Dia do Advogado, Dia Nacional do Advogado. E que só a partir de 2011 dei a conhecer algum sentimento poético. Desde que eu já havia, até 2011, publicado uns 8 ou 10 livros, mas em prosa, com artigos jornalísticos, com matéria de administração, que eu ministrei durante 30 anos na Universidade Federal do Amazonas, e sou também articulista do jornal A Crítica, que é um diário de Manaus. Eu sou articulista semanal, contribuo com alguns outros blogs e administro meu blog, www.nagavia.com.br. Esse na Gávea não é porque eu seja Flamengo, é porque eu quero sempre gritar terra à vista. E tenho dado divulgação, inclusive, das atividades da Escortete, as iniciativas da Escortete, nesse meu blog, que eu convido, desde logo, aos eventuais interessados naquilo que eu escrevo para lerem o livro e, ao mesmo tempo, visitarem o blog, onde há uma seção poética que eu chamo Panpoeticademia. Tá joia. O senhor pode repetir, por favor, o nome do seu blog, o endereço, que a Cristiane vai colocar no chat para a gente, por favor. www.nagavia, tudo junto, www.nagavia.com.br. Tá joia. Vamos colocar, então, aí no chat aí para os interessados também poderem acessar aí e conhecer mais do seu trabalho. Bom, José Seráfico, você disse que é advogado, casado. Então, me fala como que foi a sua vida profissional, como é a sua vida profissional como advogado, em qual área do direito você exerce, como que é esse dia a dia de advogado e essa data tão especial, que é o Dia do Advogado. Eu me mantenho inscrito na Ordem dos Advogados desde que eu era da 4ª série de Direito na Universidade Federal do Pará. Naquela época, a gente se inscrevia como solicitador. Tinha limitações na atuação, mas não muito pesadas. A gente aprendia muito porque podia litigar, só não podia entrar com a petição inicial. Então,
Desde aí, eu terminei meu curso de Direito em 65. Em 60, foi na Universidade Federal do Pará. Em 66, vim para o Amazonas. E daqui viajei para o Rio, onde passei um ano fazendo um curso de especialização de professores de administração, porque fui selecionado pela Fundação Getúlio Vargas, a EBAP, e quando voltei já com vínculo com a Universidade Federal. Na Universidade Federal do Amazonas, eu me dediquei, sobretudo, a ensinar administração e a dirigir órgãos universitários. Cheguei a diretor da faculdade Faculdade de Estudos Sociais, na qual havia uns cursos de Direito, Administração, Economia e Contabilidade. Fui diretor do Centro de Estudos e Pesquisas também, e sempre me mantive escrevendo para jornal, para revistas especializadas em administração ou política, e tenho um acervo bastante grande, pelo menos uns 3.000 artigos publicados em jornal e periódicos, e resolvi, em 2011, inscrever-me num concurso de poesias da Prefeitura Municipal de Manaus e Academia Amazonense de Letras. E fui um dos premiados. E, sendo premiado, me entusiasmei por aprofundar meu interesse, sobretudo pela poesia, já que eu tinha uma experiência muito longa, inclusive dirigi jornais estudantis, tanto no curso secundário quanto na universidade. Então, a prosa já era alguma coisa comum. Mas a poesia foi o prêmio recebido da Academia de Letras e da Prefeitura de Manaus que me estimulou. Em 2018, eu decidi apresentar a um amigo, em 2017, eu decidi apresentar a um amigo poeta e publicitário, meu amigo de 60 anos, colega na faculdade, colega no ginásio, poemas que eu havia feito. Eu mandei de presente para ele como presente de Natal. E ele, então, que eu reputo um dos melhores poetas do Pará, que é o Pedro Galvão de Lima, me estimulou, de tal maneira que eu fiz dele o que eu chamo de cirurgião plástico, autor das orelhas do meu primeiro livro, que se chama Aleivosias Poéticas, e foi publicado por uma editora, uma gráfica daqui de Manaus, a Grafisa, com trabalhos que eu contratei de um editor, e foi publicado. E eu me senti muito estimulado a continuar, sabendo que quem paga pelos meus pecados são os leitores, e não eu. Até porque eu posso não fazer boa poesia, mas me faço bem acompanhar. Tanto que os textos do prefácio e do pós-fácio podem muito bem aproveitar aqueles que não gostarem da minha poesia. É isso que eu queria dizer para vocês. Tá ótimo, senhor José Serafo. Bom, e agora eu quero que você fale um pouquinho do seu livro de lançamento hoje, o Veleidades Poéticas. Como que surgiu a ideia do livro, como que você escolheu as poesias que fariam parte daqui, enfim. Apresente para a gente um pouquinho dessa obra. Muito bem. A obra Veleidades Poéticas pretende ser a segunda de uma trilogia. Primeiro eu chamei Aleivosias Poéticas, porque eu achava que era muita audácia um não poeta pretender fazer poesia. Não fosse o empurrão que esse meu amigo Pedro Galvão me deu, eu teria os poemas todos ainda na gaveta. Mas ele me deu um empurrão, eu perguntei a ele se ele topava embarcar na aventura, e ele disse que sim. Eu digo, olha, vamos pôr os dois a cara para bater. Diz ele, mas vai que eu aposto. Muito bem. E foi muito bem recebido o Aleivosias Poéticas, sob protestos, porque vários poetas, vários amigos, e a gente tem amigos para isso, para eles colocarem virtudes na gente, virtudes que a gente não tem, e ignorarem defeitos que a gente sabe que tem. Então, esses amigos me estimularam tanto que disseram para mim, olha, aleivosia é traição, tu não traz ninguém. Eu digo, não, eu estou traindo os poetas, porque eu estou querendo me meter no meio deles. Deu certo, foi muito bem recebido, felizmente e tal. E depois comecei a mandar, porque antes que eu faça a revisão final e que eu mande para alguma editora, eu tenho aquilo que eu chamo de meus leitores referenciais,
que são aqueles que dizem o nihil obstat, ou que dizem imprimatur. Então, depois que eles se manifestam, eu me encorajo e passo às editoras. Então, esta é a segunda obra dessa trilogia. A terceira está com um nome que eu entendo um pouco provisório. Quer dizer, Aleivosias Poéticas é o primeiro, que o pessoal diz que é um nome muito polêmico. A segunda, Veleidades Poéticas. E o terceiro, que está em fase de seleção dos poemas que tem prontos, que eu chamo de Vaidades Poéticas. Então, não sei se essa trilogia permanecerá com esses títulos, porque o terceiro ainda não foi publicado, mas, além disso, eu tenho outros livros publicados que seguiram essa mesma metodologia. Eu tenho, por exemplo, um livro de ensaios chamado Bússolas. E Bússolas é um livro no qual eu reúno 4 ensaios sobre aquelas figuras literárias ou históricas que, num certo sentido, inspiram a minha conduta. As figuras históricas são um homem que andou na Galileia e que se chamava Jesus. O segundo inspirador é um homem também histórico que se chamava Ernesto Guevara de la Serna, que não é menos do que o Che Guevara. As duas figuras literárias são o grande cidadão de todas as esperanças, e há quem diga que ele era um cidadão de triste figura, mas que eu acho que é de grandes esperanças, que foi um dos grandes utópicos chamado Dom Quixote de La Mancha. E o quarto é outro que eu também considero um profeta, Carlitos. Vejam bem, eu estou mencionando a criatura e não o criador, porque as duas figuras históricas nas quais eu me amarro são Che Guevara e Jesus Cristo. E as duas figuras literárias são Dom Quixote de La Mancha e Carlitos. Então, essa é a metodologia que eu tenho utilizado. Preparo os textos, mando para meus leitores referenciais, e eles me dizem, corrige aqui e acolá. Por exemplo, no meu livro Bússolas, com esses 4 ensaios, eu passei pelo crivo para avaliar, ou pelo menos para autorizar. Eu passei por um pastor, por um católico, por um judeu e por um agnóstico. Todos eles verificaram o texto antes. O Carlitos, para entendidos em cinema e arte em geral. O Ernesto Che Guevara, para pessoas com militância política e que tem muita esperança no mundo e no homem. E o outro, o Dom Quixote, especialistas em literatura, poetas e pessoas que têm a utopia como norte. E é mais ou menos isso que eu tenho feito com os livros. Eu fiquei muito curioso, acho que o pessoal que está aqui na sala também, por essa sua obra, que deve ter sido muito bem trabalhada, Bússolas. Em breve eu quero conhecer, sabe? Achei muito bacana essas 4 figuras, esse trabalho de ensaio. Parabéns. E onde não há utopia, não há vida. Sim, a verdade. Utopia é o lugar aonde ainda não chegamos. Não é o não lugar, é o lugar aonde ainda não chegamos. Tá certo, tá certo. José Seráfico, você gostaria de ler uma poesia, um poema do seu livro Veleidades Poéticas que o senhor lança hoje? Verei com todo prazer. E escolhi 2. Uma que vou lê-la por causa da atualidade, sobretudo. Ela se intitula O Bicho e está na página 120 do livro. Levaram o bicho para casa. Doíam neles a esqualidez do bicho, as sarnas daquele ser vivo, desesperado, tão relegado à solidão, que nem os outros de sua espécie ousavam aproximar-se. Reservaram o lugar mais quente, deram-lhe conforto e atenção, como jamais tivera,
O alimento lhe foi servido como jamais o fora. Irados e roucos, dessa vez seus uivos foram ouvidos. Generosos, carregaram o bicho em seus braços, cumularam-no de carinho, como se acarinham os inocentes. Assim o bicho cresceu, tornou-se forte. Aumentaram-lhe as mandíbulas, os dentes se fizeram afiados, cortantes uns, molentes outros. Agora poderia morder as mãos que o afagaram, as bocas que o beijaram. O bicho saiu por aí, sem poupar mordidas, derramou o sangue dos que lhe deram de comer. Forte, hein? Forte e atual. Hã? É bem forte, uma poesia bem forte, estava acompanhando aqui no meu exemplar, e também muito atual, viu? Parabéns. Obrigado. E a outra poesia que o senhor separou para essa tarde? A outra pode soar como um meia-culpa, minha mínima culpa. É prece diagnóstico, página 104. Peço ter força para resistir às conquistas fáceis, discernimento para distinguir o erro, serenidade para enfrentar a violência. Imploro a coragem para encarar os fortes, a compaixão para aproximar-me dos fracos, a tolerância que me permitirá conviver com os diferentes, o amor próprio para evitar a sedução das vitórias fugazes, o silêncio quando a voz é incabível, a palavra se o verbo é necessário. Rogo a ousadia diante do absurdo, a indignação frente à vilania, a renúncia que faz justiça, a tolerância com os iracundos, o perdão de que todos precisamos. Peço, imploro, rogo, sobretudo, ter os olhos abertos, mais para as injustiças, os ouvidos atentos ao vitupério, o tato para suportar as asperezas, o paladar descobrir dor de sabores e o olfato que distingue os cheiros a me afastar dos odores que trazem peste ao mundo. Reivindico nada mais, além de um lugar onde possa repousar a cabeça cansada, alongado o olhar do horizonte perdido, na construção dos sonhos jamais sonhados, dos que não terei podido realizar, da vida que poderia ter sido vivida. Muito bem, parabéns, parabéns. O senhor disse que sempre passa os seus textos para leitores betas, leitores ali que, antes do livro ser publicado, avaliam seu texto. Como eles avaliaram o Veleidades Poéticas? Olha, se você ler o prefácio e o pós-fácio, que são de dois poetas dos mais respeitáveis da região, o Zé Maria Pinto e o Tenório Telles, você há de ver que eu me senti extremamente confortável em ter o meu miolo cercado pelo miolo deles, um fazendo prefácio, outro fazendo pós-fácio, porque eles, eu acho que foram mais amigos generosos do que prefaciador e pós-faciador, diante do que eles dizem. Então, quando eles me mostraram isso, se eu já tinha a decisão de publicar, ela se transformou numa necessidade de publicar. Tá ótimo, tá ótimo. José Seráfico, outra coisa que eu queria saber de você você sabe, por um acaso, por que hoje, 11 de agosto, é o Dia do Advogado? Sei, porque foi o dia da fundação do curso de Direito da Faculdade de Direito do Recife. Tá certo, tá certo. E como você decidiu ser advogado? Teve a certeza absoluta e foi fazer direito? Pois é, eu sou o terceiro da família em que dois dos meus tios
passaram pelo curso de Direito também. E isso deve ter influenciado. Mas, mais do que isso, certa eu diria, certa animosidade, até hostilidade, às vezes, com relação às ciências chamadas exatas. E uma enorme formação, muito profunda formação humanística, que me foi oferecida desde os primeiros momentos da minha vida. De tal forma que eu, por exemplo, quando entrei na escola fundamental, eu já tinha me auto-alfabetizado. Eu não fui alfabetizado por professora, eu fui alfabetizado pela minha curiosidade de ficar atrás dos tios que fizeram direito depois. Eu tentava ler as coisas atrás deles, eles lendo o jornal, até o dia em que se descobriu que eu estava lendo, estava juntando as palavras. Então, isso tudo me fez olhar com muitos bons olhos as ciências sociais. E a época em que eu fiz o curso, a ciência social que mais se prestava a abrir horizontes era o direito. Eu confesso a todo mundo, eu continuo inscrito. Senhor José? Pois não? Travou o seu áudio. Caiu? Caiu. Você dizia que o direito, na época que você decidiu cursar, era o curso que dava mais horizontes, que ampliava os caminhos. Porque ele tinha um currículo que transitava entre as ciências sociais. Eu hoje não faria, eu faria ciências sociais, não faria direito hoje, no qual eu ia muito bem, tudo, tive que abandonar por razões, às vezes, até políticas, mas eu fui para direito por isso. E meu pai, que sempre foi muito interessado por leitura e pelo direito, embora não fosse formado em curso superior, me estimulou bastante. Bacana. Não sei se isso mata a curiosidade. Matou. A minha, pelo menos, matou. José Seráfico, no chat, a Bianca pediu para o senhor ler mais um poema. Mais um poema. Isso. Então, eu lerei o Minha Guerra, 102, página 102. São outros os meus combates, diferentes são minhas armas. Não piso charcos e lama da floresta e dos bichos, que nelas vivem, quero distância. Não são desérticas as terras pisadas por meus pés. Minha mochila segue vazia, de fogo, brancas ou de qualquer amigos que me convocam, desafiam, agridem. A guerra não se carece de divisas, galões, medalhas, hinos, baterias produzindo música e mortos. Anjos e diabos não precisam de revólveres, escopetas, adagas, facas e canhões. Nem são de pano as bandeiras desfraldadas. No território inviolável da refrega singular, trago em mim exércitos em confronto, habitando-me por inteiro. Os paióis de explosão iminente acompanham-me onde quer que eu vá. Incansáveis combatentes, cuja redição jamais se sabe quando, mas é certo que ocorrerá. Parabéns, parabéns. Estou gostando muito dessa tarde poética aqui contigo. Obrigado, fico feliz também. Fico feliz com a presença. José Seráfico, uma curiosidade minha. Como você enxerga o nosso país na atualidade e o que você acredita do futuro desse nosso Brasil? Eu vou lhe dizer, em poucas palavras, o que daria para dizer numa palestra de 50 minutos. Mas eu vou lhe dizer o seguinte: a sociedade é fruto da vontade humana. É fruto da vontade humana e a vontade humana não tem melhor palco para se exercitar senão na política. Então, eu suspeito da inteligência, suspeito
da honestidade, suspeito das boas intenções de quem se diz apolítico. É uma forma de escapismo, de fugir às imposições que o próprio fato de ser humano determina. Então, não é humano quem não vê na vontade o grande traço diferencial dos outros animais. Animais nós somos. Mas não basta ser bípede, não basta ter aparência de humano para ser humano. Então, Platão, quando dizia que é da essência do ser humano ser político, que o homem é essencialmente um ser político, ele queria dizer que o homem tem instinto, mas é, sobretudo, vontade. E a vontade da maioria nos trouxe a esse período trágico por que passa o Brasil, em que nós vivemos uma pandemia que, no nosso caso, se assemelha muito a um novo holocausto. Nós ainda haveremos de refletir sobre isso e verificar se nós pretendemos continuar sendo queimados nos fornos tupiniquins, a moda tupiniquim, ou se nós pretendemos sair do buraco a que fomos levados. Mas eu tenho esperanças. Tenho esperanças, senão não seria um tópico. E não é dos animais inferiores a utopia. A utopia só existe com quem sonha, com quem imagina. E por isso eu não recuso três rótulos com que me apodavam os que divergiam de mim: teórico, utópico e radical. Eu sou as três coisas. Eu sou radical porque a superfície não me contenta. Eu sou teórico porque nunca vi uma galinha teorizar, nem um cavalo. Eu sou utópico porque considero que a utopia é o lugar aonde nós ainda não chegamos. E podemos chegar. Galileu era utópico à sua época. Da Vinci imaginou o helicóptero porque era um utópico. E o diabo do helicóptero está colocando aí os ricos, milionários e bilhardários que exploram o trabalho dos brasileiros dos ares. Então, é assim que eu vejo, são esses os meus conceitos. Muito bem. No início da pandemia, eu escutei no rádio, um dia indo trabalhar, que dentro de um mês nós viveríamos em um tempo de guerra. E agora o senhor faz a comparação com o Holocausto. Como é um casamento de pensamentos do jornalista que eu escutava com o seu, e o seu dá literalmente vida àquilo que nós estamos passando hoje. Né? Claro. Foi um ótimo apontamento aí que você nos deu nessa tarde. E eu diria mais. Um dia desses, eu tenho 50 anos de exercício no mesmo jornal. Antes eu era editorialista, depois passei a ser apenas articulista semanal. Em 1999, eu apontava já fatos provocados pelo, digamos assim, pelo responsável mor do Holocausto local, que chamava a atenção para a conduta que, se nós tolerássemos, iria dar no que está dando. Lamentavelmente, é o que está acontecendo. Mas, felizmente, que há os poetas. Exatamente. Eu quero estar do lado deles. Eu jogo do lado deles. Eu também jogo do lado deles, inclusive do seu. Poetas não queimam livros, poetas não matam os seus irmãos e acham que é coisa de somenos. Exatamente. E veja só como o destino, às vezes, reserva certos lugares para nós. Manaus, durante janeiro e fevereiro, janeiro, sobretudo, foi o epicentro da pandemia no mundo. E é aqui que eu vivo. Exatamente. Aproveitando essa deixa que você falou de Manaus,
A Cristiane Rezende, que é da equipe da Escortece, ela perguntou o seguinte: gostaria de saber do senhor José como é viver nessa parte tão linda do nosso país. Olha, é viver como se vive em qualquer lugar onde há amigos, onde há oportunidade de trabalhar, onde há tolerância para as diferenças. Então, aqui não é nem melhor nem pior do que qualquer cidade do Brasil. Agora, aqui tem mais sol. Aqui, enquanto deixarem, e o esforço para que não deixe é muito grande, floresta e água, nós saberemos nadar. Eu, por opção, sempre nadei. Eu não sei nadar no rio, mas sempre fiz questão de nadar contra a corrente. Eu suspeito muito da corrente. Depois que eu visitei uma igreja na Europa, em que eu vi Jesus acorrentado, cresceu em mim mais ainda a repulsa a qualquer tipo de corrente. Então, eu nado e luto sempre contra ela. Muito bem. E não tenho idade de recuar. Tá, joia. José Seráfico, agora nós vamos para uma parte aqui do nosso lançamento que faz bastante sucesso, as pessoas gostam bastante, que é o bate-bola. Eu faço uma pergunta e você, de bate-pronto, me responde. Ou não. Vamos lá? Vamos lá. Eu quero saber um defeito e uma qualidade do José Seráfico. Uma qualidade é a sinceridade. A sinceridade e o amor ao próximo. Mesmo quando ele não está próximo. Um defeito, vaidade. Eu talvez seja das raras pessoas que se confessam vaidosas. Eu sou vaidoso. Mas não ponho minha vaidade na roupa, no anel, ou seja, na joia. A minha vaidade está em procurar fazer o possível dentro do máximo que eu possa fazer. Então, eu sou um crítico de mim mesmo. Isso me faz, às vezes, ácido com relação aos outros. Mas eu sou exigente de mim mesmo, porque é nisso que consiste, no meu entender, a vaidade. E essa vaidade me leva a achar que o homem que se diz humilde ou modesto, salvo em excepcionalíssimos casos, é apenas um mentiroso. Porque todos os psicólogos dizem que o melhor som que qualquer pessoa sadia ouve é o da sua própria voz ou ouvir o seu nome. Então, agora, o que se chama humildade, eu chamo grandeza. É reconhecer os seus limites, é não ultrapassá-los, é não oprimir ninguém, é não humilhar ninguém. Isso não é humildade, não, isso é grandeza. Grandeza. Muito bem, muito bem. Um lema ou pensamento que você carrega na sua vida? Olha, um lema é um que meu pai me ensinou. Prefira perder a boa guerra do que ganhar a guerra vil. Profundo, profundo. Eu quero saber um sonho possível, mas que o José ainda não realizou. Um sonho possível? Isso. E nem vai realizar. Eu não vou realizar, até porque eu considero o seguinte: o homem realizado é um tolo. O homem que me diz que é realizado me mostra os limites dele. O homem só se realiza em decúbito dorsal. Após o último suspiro. Só há essa oportunidade de realização para o homem. Enquanto vida houver, tem que haver sonho. Porque o sonho é que caracteriza o ser humano. A humanidade está em sonhar. E eu tenho poemas aqui, nesse mesmo livro, que se referem aos meus netos. E o que eu digo para eles? Lamento não deixar o mundo que gostaria, mas confio em que eles sempre levarão à frente o mundo que eu deixei. Então, é isso que
É nisso que consiste o meu sonho, é poder deixar os que sigam nessa caminhada. Dizia o poeta Antônio Machado que o caminhante é que faz o caminho. Então, nós temos que fazer o caminho enquanto passamos por aqui. Tem razão, tem razão. Eu gostaria de saber um autor do seu coração e por quê. O que eu considero um dos maiores escritores da língua portuguesa do século XX, José Saramago. José Saramago. E por quê? Porque, sem o dizer, ele era um poeta que conseguia fazer das dores dele e do mundo excelente obra literária. Eu ainda recentemente vi quão atual é o Saramago. Olha, saiu o som, eu acho. Saiu um pouquinho, saiu um pouquinho. Voltou. Voltou agora, né? Voltou. Então, Saramago. Tá ótimo. Esse eu destaco porque esse é o outro José. E eu tenho a impressão que esse J.S. Saramago e José Seráfico é um achado. Verdade. Verdade. Agora, eu também gosto muito de José Saramago. E aí, essa última pergunta eu fiquei bastante curioso. Então, me diga um livro de José Saramago. Olha, o Ensaio sobre a Cegueira eu destacaria, até pela atualidade dele. Mas um que me deixou, inclusive, preparado para a vida até a morte, foi o Intermitências da Morte. Conhece? Conheço, maravilhoso. Eu fiz um trabalho dele uma vez na faculdade. Olha só, eu lia o livro à noite e a minha mulher do lado, às vezes ela devia pensar que eu estava lendo alguma coisa de anedota, pela maneira leve com que ele tratava um assunto tão profundo. E nada me marcou também, poucas coisas me marcaram tanto, quanto a descrição do ato sexual de José com Maria para a geração de Jesus. Ninguém conta naquele evangelho, segundo Jesus Cristo, dele, segundo São Mateus, né? Não, Isso. segundo Jesus Cristo. O Evangelho segundo Jesus Cristo, é o livro do Saramago. Ninguém conta com tanta leveza, com tanta ternura, com tanto amor, com tanta exclusão de obscenidade, o ato sexual. Ninguém. Eu sou fã de carteirinha do Saramago. Tá, joia. Já vamos nos encaminhando, então, para o fim do nosso lançamento, nessa tarde. Você tem uns 10 ou 12 livros, alguns dos livros dele ali. Ótimo, ótimo. Eu também tenho, acho que uns 4 ou 5 aqui na minha estante. Saramago, para mim, ele me acompanha aí já há um belo tempo. Então, José Seráfico, nós vamos nos encaminhando para o fim dessa entrevista, desse lançamento de hoje, dessa tarde poética, e eu quero que você deixe aí uma mensagem para quem vier assistir esse vídeo depois, para as pessoas que estão aqui na sala. Deixe, então, as suas considerações finais. Eu vou deixar a mensagem, sobretudo uma mensagem de esperança. E uma mensagem de esperança que me faz lembrar o grande poeta amazonense Tiago de Mello. E eu gostaria que os que lessem se animassem a cantar mesmo quando faz escuro. Quanto mais escuro faz, mais nós devemos cantar. E Vinícius de Moraes dizia: mas, no entanto, é preciso cantar. É preciso cantar para alegrar a cidade. E a cidade que há dentro de nós também deve estar desperta para estar sempre alegre em busca de realizar as nossas utopias. Muito bem, muito bem. José Seráfico, foi um prazer recebê-lo aqui na TV Livro, no Zoom Literário.
a gente deixa aqui da Escortece um grande abraço para você. Você é uma ótima pessoa, sempre está conosco nos nossos eventos, sempre traz brilho com a sua poesia, e te conhecer hoje foi muito bacana. Parabéns. Muito obrigado, eu fico muito agradecido também à Escortete e espero que esse tenha sido o primeiro de uma série. Eu poderia lhe dizer que eu tenho mais uns 5 livros prontos, dependendo apenas do meu neto, que está digitando um, da uma outra neta que está digitando outro, e de uma revisão minha e a passagem pelo crivo dos leitores referenciais. Lucas, né, o seu neto que está aí contigo? Lucas, então prepara o dedo, digita aí pra caramba e bem rápido, que a gente quer o novo livro do seu avô, viu? Pode deixar. Tá certo. Tá Então, um joia. abraço também. Um abraço em todos, obrigado pela equipe que está apoiando. Imagina, imagina. Prazer é nosso. Então, deixar o último recado, que o livro Veleidades Poéticas você encontra na livraria Asabeca, lá em www.asabeca.com.br, e até domingo à meia-noite o livro está com 5% de desconto do seu preço de capa. O José Seráfico está aí também com o livro nas suas mãos. E, nesse momento, eu quero que todos ativem seus microfones. É possível ativar o microfone de todos, Cristiane? Sim. E, para o autor José Seráfico, nós deixamos aqui uma salva de palmas. Parabéns.